Como ser o orador da turma? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Quando eu digo orador da turma, eu digo, sabe quando tinha aquele trabalho de colégio, de faculdade, que fala, quem vai apresentar, quem vai apresentar? Ai, manda o fulano que ele fala bem. Ai, vai ter reunião de condomínio, manda o fulano que ele fala bem. Ai, tem que apresentar a proposta para o cliente, fala para o fulano ir lá, porque fulano fala bem. Tem pessoas que falam melhor do que outras pessoas e tem pessoas que têm a capacidade de conseguir ter a oratória, ou seja, a sua palestra muito bem recebida pelos outros e, óbvio, movimentá-los na direção que você gostaria. Então, se você quer ser o orador da turma, presta atenção nesse vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muito e com certeza você vai ser mais capaz de influenciar outras pessoas com a sua oratória. E se você já quer deixar seu like aqui, antes mesmo de ver o vídeo ou seguir o canal, é um ótimo jeito de você saber todos os vídeos que vão rolar por aqui e outros conteúdos. Então bora lá, você quer ser o orador da turma, você quer ser a pessoa que fala bem, você quer ser a pessoa que se tem um projeto, vai lá apresentar, né? Eu estava dando exemplo, por exemplo, você tem uma pessoa da empresa que vai lá falar com o cliente, você tem uma pessoa que vai apresentar o seu projeto para um investidor. Você tem uma pessoa que representa toda uma turma, toda uma sala, um ano letivo. Quem são essas pessoas? São as pessoas que são capazes de transformar o que as outras pessoas pensam num curto espaço de tempo. E como que eu vou fazer para ser o orador? Por que algumas pessoas são grandes oradores e nem treinaram, não fizeram cursos? E eu já assisti vários vídeos, fiz vários cursos, treino muito, mas eu não consigo gerar o impacto que essas pessoas conseguem. Se você parar para pensar, tem pessoas que fizeram faculdades, PhD, mestrado, cursos, especialização e não falam tão bem quanto, por exemplo, um Lula, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, que ele não tinha N formações, mas quando ele falava, ele movia as pessoas. Ou, por exemplo, você tem ali um empreendedor que não é instruído ali de maneira técnica a fazer a palestra dele, mas quando ele fala, fica todo mundo babando e querendo mais. Por que será? Então eu vou explicar para vocês quais são as técnicas que tem por detrás das pessoas que são os grandes oradores. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que um grande orador tem que fazer. Para que você entenda como que você pode ser o orador da turma, eu quero te explicar algo aqui na lousa. Vem comigo. Como ser o orador da turma? A maioria das pessoas acha que para eu falar bem, eu tenho que ter uma quantidade alta de informação que eu vou passar. E aí eu leio vários livros, vejo várias pesquisas, cito várias fontes, mas eu não consigo influenciar as pessoas, apesar de eu ter muita informação. Quando a gente realmente quer ser o orador da turma, a gente precisa despertar uma mudança no comportamento da pessoa. E o que significa isso e como alcançar a mudança comportamental? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando você fala em informação, você está dando algo muito barato e que é uma grande commodity, porque informação é praticamente de graça no mundo de hoje. Você acessa o Google, você começa a pesquisar e você tem conteúdo de tudo sobre tudo, a qualquer momento, falado por qualquer tipo de pessoa. Ou seja, se você der informação, você está valendo pouco. Quando que as pessoas querem dar informação? Por exemplo, você quer ser um grande nutricionista, ok? E aí você quer passar a melhor dieta para a pessoa. Você está passando uma planilha com o que comer, quando comer, organizadinha, bonitinha, tudo lá pronto, a pessoa só precisa seguir, não tem como dar errado, ela vai imprimir por na geladeira dela, você deixou perfeito e organizado toda a sua informação sobre como a pessoa deve executar aquela dieta específica que você desenhou para ela, ok? Essa pessoa vale muito pouco. O nutricionista que entende que o comportamento é quem vale muito dinheiro, vai sacar que não adianta só eu passar a melhor planilha, com o melhor gráfico, com tudo organizadinho, pronto para imprimir, que a pessoa não vai ter o comportamento de abrir a geladeira dela e comer uma fruta ao invés de comer um doce, de comer uma refeição mais saudável, voltada ali para legumes, verduras, pouco óleo, e ela vai ter desejos e ela vai comer muita coisa ali, carboidrato de má qualidade, ela vai conhecer fritura e depois ela vai começar a comer cada vez mais as farinhas. Mas espera,
Essa pessoa não tinha a informação que ela deveria comer outras coisas? Tinha. Mas ter informação não quer dizer que eu tenho comportamento. É isso que eu quero que você saque. É isso que eu quero que você entenda, entendendo como que funciona a mente, tá? Isso daqui é um conceito usado para ilustrar como que funciona a nossa mente. A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. E o que a gente geralmente não entende é que 10% apenas de tudo que eu faço é gerado pela minha mente consciente. E a minha mente consciente é isso. É a razão, é a lógica, é a informação. Só 10% das vezes eu vou olhar a planilha e facilmente eu vou comer o que está na minha planilha. 90% das vezes, como está aqui, eu vou executar o meu comportamento. E o meu comportamento significa que eu tenho um hábito instaurado em cima disso. E o hábito, ele permite mesmo quando a lógica me diz o contrário. Então, pera, o que você está querendo dizer, Arthur? Que eu estou, por exemplo, agora com fome e agora eu tenho vontade de comer qualquer coisa que está na minha frente. Porém, lá dentro, no meu inconsciente, tem um comportamento voltado a comer saudável. E eu sei que agora não é hora de eu comer saudável, não é hora de eu comer como um todo. Então eu vou lá e não como. Isso significa que você realmente gerou transformação na vida das pessoas. E quando a gente gera transformação na vida das pessoas, a gente começa a ter resultado. E quando a gente tem resultado, a gente começa a ser admirado como um grande palestrante, um grande orador. A pessoa que pode representar um grupo, porque ela fala e gera um maior volume de transformação. Então, por que eu era escolhido para falar e representar o meu grupo na minha faculdade sobre um trabalho que a nota de todo mundo estava ali em jogo? Porque eu era a pessoa que gerava maior transformação quando falava. E o que significa isso? Significa que eu, ao invés de passar informações quando eu apresentava trabalhos, eu mexia no inconsciente e mudava o comportamento das pessoas. E agora você deve estar falando assim, Arthur, legal, eu entendi. Então eu não tenho que ficar só despejando informação, eu tenho que mexer com o inconsciente das pessoas para que elas mudem os seus comportamentos. Legal, saquei, que bom, fico feliz por você, já chegou aqui mais ou menos na metade do vídeo e já aprendeu o que fazer. Mas como, Arthur, como que eu tenho que fazer isso? Como que eu desperto isso? A principal ferramenta que você vai ter para transformar o inconsciente das pessoas é mexer na emoção. Quando você aprender que mexer na emoção significa ter resultados cada vez maiores, você vai entender que para você virar um grande palestrante ou para você representar um grupo de pessoas para falar na reunião de condomínio, você não tem que ficar falando aqui, ó. Você tem que falar aqui. E quando você conectar com o coração das pessoas que estão te ouvindo, elas vão querer mover na direção que você está sugerindo. Para você falar de uma maneira que conecte com as emoções, a primeira coisa que você tem que entender é quais são as emoções que já existem hoje. Então você tem que ser capaz de ter empatia. Se você não for capaz de ter empatia, você não vai saber falar. Se eu chego aqui, tenho empatia com as pessoas que estão em volta de mim, entendo que estão todos com medo, eu não posso falar da mesma maneira que eu falaria se eu entrasse aqui e entendesse que estavam todas as pessoas muito alegres. Faz sentido? Você tem que ser capaz de se adaptar para falar da maneira certa. Então a primeira coisa é você ser empático, ter empatia, conseguir sentir e pensar da maneira que a pessoa que está na sua frente faz. A segunda coisa que você precisa fazer é entender qual que é a emoção que você precisa despertar naquelas pessoas. Qual é a emoção que precisa ser despertada? Então eu entendi que vocês estão com medo e eu tenho que despertar ali uma sensação de segurança, de que você está seguro, de que não precisa ter medo e tal. E aí eu vou começar a trabalhar todas as ferramentas que eu tenho para despertar essa emoção dentro de você, ok? A partir do momento que eu começo a despertar essa emoção, as pessoas começam a vir cada vez mais comigo. E aí, por último,
Terceiro, você vai dar informações. Ok? Você vai dar, ficou meio clarinho aqui, mas eu acho que dá para ler, informações, tá? Você vai buscar informações que amparem aquilo que você está querendo despertar de emoção no inconsciente. Porque é natural que as pessoas façam um processo de não duvidar necessariamente, mas de não pular de cabeça. E as informações, elas vão atender a mente racional consciente. E elas vão ajudar a pessoa a pular de cabeça. Então, a partir do momento que você conquistou o coração da pessoa e você deu informações claras, tangíveis, críveis, para que a pessoa ela consiga seguir naquela direção, você está amparando tanto o inconsciente quanto o consciente. Mas o grande erro da maioria das pessoas é mergulhar direto no consciente e achar que meramente informações vão fazer com que eu siga na direção que você está me propondo. Não. Primeiro você conquista o inconsciente, você conquista as emoções das pessoas e depois elas vão para a mente consciente. Existe uma frase muito famosa que diz: as pessoas elas compram com as emoções e justificam com a razão. É a mesma coisa. Elas vão comprar as suas ideias, ela vai comprar o caminho que você está propondo com as emoções e ela vai justificar para si própria com razão. E aí você está dando as informações para ela, na verdade não é para ela acreditar, ela já acredita com a emoção dela. Mas agora ela vai começar a ter amparo para ela solidificar nos momentos de dúvida e até para que ela possa explicar para outras pessoas por que ela está seguindo um caminho que na verdade é totalmente emocional e inconsciente dentro dela. E ela vai explicar A mais B por que isso para de pé com as informações que você deu. Fazendo isso, você vai conseguir ser o orador de qualquer turma. Pode ser da turma da sua faculdade, do seu mestrado, do seu PhD, do seu condomínio, da sua empresa. Lembre-se, o mais importante é conquistar o coração das pessoas. E para isso eu tenho que saber como que já está o coração deles antes de eu começar a falar. Eu vejo que muitas pessoas querem se transformar em oradores e elas deixam de entender que o mais alto nível de um orador é ser um palestrante profissional, é ser remunerado para isso. Então, se porventura você quiser, sempre que tiver um vídeo nesse canal sobre ser um palestrante profissional, vai lá e assista. Mesmo que você não queira ganhar cachê, fazer viagens e ter a vida que eu, o Roberto e vários outros alunos que nós temos têm de palestrante profissional. Isso vai te ajudar, por exemplo, a falar melhor com a sua equipe, ser um melhor líder, a falar melhor com seus filhos, com o seu marido, com a sua mulher. Tenho certeza que isso vai gerar muito resultado. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui, compartilha com outras pessoas que também querem ser o orador da turma, assim como você, e siga o canal para que você veja muitos outros vídeos como esse. Um prazer imenso, mais uma vez, compartilhar esse conteúdo com você e daqui a pouco teremos novos conteúdos no canal. Beijos!